Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Pod Vizinho, podcast da vida em condomínio. Opa, peraí. Não. Você não perdeu absolutamente nenhum momento da tua vida. Não há nenhum recorte da linha histórica do tempo. Eu estou aqui porque eu fui promovido. Meu nome é Namir Jacob e eu que vou apresentar o vosso podcast. E eu espero que você acompanhe com a gente. Então vamos lá. Antes de eu explicar o que está acontecendo, qual que é o grande problema aqui, por que eu estou aqui sozinho, eu quero que você curta, compartilhe, mande seus comentários, suas dúvidas aí pra gente. Segue o podcast em todas as redes sociais, no nosso YouTube, no Instagram, vai lá, prestigia, compartilha. E vamos agradecer todos os... Eu sou novo nessa área aqui ainda, tá? Como apresentador principal. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa agradecer os nossos patrocinadores. Então vamos lá, Penteado e Jacob Advogados, Casa do Síndico, Alô Raider, um abraço, Engetec, Mr. Fogo, Embaixador do Sol, Dodofit, eu acho que foram todas, né? Porque eu tô sendo fiscalizado aqui por um senhor que ocupa essa cadeira. Porque ele é o nosso convidado em comemoração ao 20º episódio do Pod Vizinho, Lucas Carminati. Aê! Cara, que estranho sentar desse lado aqui. Não, é que estranho eu fazer essa abertura, né? É, e meu Deus. Falando aí, sempre com você com Mas muita bom dia, competência. boa tarde, boa noite, é isso aí. Então estamos aqui hoje com o Lucas, para a gente conhecer um pouco a história dele, nessa jornada de vários anos que ele tem na área condominial, um cara que pode contribuir bastante aí com o conteúdo do nosso podcast. Então, Lucas, seja bem-vindo como nosso convidado. Aqui quem vai entrevistar sou eu, então eu peço que você se contenha. Tá? Não tente inverter um pouco o jogo. Não, jamais. Me ajuda, porque eu tô suando frio, porque essa não é a minha atribuição aqui. Mas enfim, né? Desvio de função. Vamos lá, então. Vou chamar um advogado. Pra gente começar, então, aqui com a apresentação do Lucas. O nome dele é Lucas Rafael Carminati, tem 35 anos, natural de Florianópolis, casado com a Jéssica Carminati, pai do Pedro Lucas, de 9 anos, Davi Luca, de 2 anos, e está vindo mesmo, né, por esses dias aí. Agora. O Judá tá chegando aí com muita saúde, trazendo mais alegria aí para a família. O Lucas é formado em gestão de pessoas e equipes pelo Senac de Santa Catarina, tem especialização em vendas, construindo uma equipe de alta performance pela KLA, especialista em spin selling e social selling, é isso? Selling, atuante no mercado condominial, como eu já mencionei, desde 2007 há 17 anos com a área. Lucas, primeira coisa, o que é social selling? Ah, boa. Antes de você falar da tua história, porque eu fiquei com dúvida nisso. Na verdade, spin selling e social selling são técnicas de vendas que são utilizadas justamente para construir junto com um futuro cliente o que a gente chama de rapport. Rapport seria nada mais, nada menos do que uma identificação com aquela pessoa. Então, por exemplo, eu começo a conversar com você e descubro que você luta Muay Thai. Pô, e eu lutava Taekwondo, então a gente tem a arte marcial como algo em comum. Eu tô conversando com uma outra pessoa e eu descubro que ela também vai ter um bebê por agora. E aí a gente constrói ali um rapport, né? Uma identificação devido ao filho que a gente vai ter próximo. E isso seria dentro do spin selling. E social selling é quando você consegue criar com essa pessoa a construção de um relacionamento a ponto de você saber que time ela torce, qual é o hobby que ela tem, qual é a profissão que ela tem, qual é a religião que ela tem, se ela tem família ou não, qual é a posição política. Então, tudo que envolve a vida social dessa pessoa. Então, se tornar um especialista social junto com aquela pessoa. Isso é tão legal na minha vida, Namir, que eu tenho muitos amigos hoje que começaram como possíveis clientes. Hoje já nem são mais clientes, porque eu já nem estou mais tão imerso na área, mas que até hoje são meus amigos. Com você foi um pouco assim também. Sim. A gente começou construindo uma relação
comercial, mas que dessa relação comercial nasceu uma amizade. Isso sempre se tornou muito natural para mim, porque eu entendo que a venda ela é uma arte, né? E diferente de todo mundo na vida que todo mundo não, mas em sua maioria as pessoas deram errado em alguma coisa na vida e se tornaram um vendedor, eu estudei para atuar nessa área. Né? Ah, que massa. Eu nunca tinha ouvido falar essa expressão, mas é muito legal, muito bacana. Tá, mas vamos lá então. Como você sabe, né? Sim. Ou talvez você não saiba, espero que você tenha assistido os outros episódios. Aqui no nosso podcast... Acho que eu assisti um pouquinho. A gente costuma conhecer a história, que eu acho que é bacana a gente saber. Então, Sim. antes de você falar o Lucas vendedor, o Lucas diretor, o Lucas gerente, o Lucas, todos esses cargos que você o Lucas síndico, que eu sei que você Sim. também já foi. Quem é o Lucas pai, marido? Conta um pouco da tua história, de onde você vem e tudo mais. Cara, pô, que legal, né? Eu acho que em todos esses anos, né, que eu participo desse universo condominial, a maioria das pessoas me conhecem só pelo meu fazer, né? Não conhecem um pouco da minha história. Eu tenho alguns podcasts aí no YouTube que eu já participei, que eu conto um pouco da minha história de vida, mas eu nasci aqui em Florianópolis, nasci numa família tradicional, cristã aqui, né? Eu morava durante boa parte da minha vida na Servidão Carminati, que leva o meu sobrenome, a Servidão Mário Carminati, né, em homenagem ao nosso bisavô, que veio para cá, veio morar aqui na região ali do Saco dos Simões, cresci ali, e era uma rua multifamiliar, assim, basicamente todas as pessoas que moravam ali eram da mesma família. Então, sempre brinquei na rua de esconde-esconde, pega-pega, e eu sempre fui essa criança muito ativa, assim, né, e gostava muito sempre de me relacionar desde criança. Então sempre tive muitos amigos e tal. Mas também era aquela criança que era o dono da bola, que se não deixava eu jogar, eu pegava a bola e ia embora. Né? Que não era tão bom assim no futebol, mas tinha outras habilidades. Desde os 7 anos eu entrei no universo da música, né? Eu toco bateria desde os meus 7 anos, né? Fui inclusive integrante da Orquestra Cristã de Florianópolis, tocando bateria. Já dei aula de bateria também, com partitura e tal. Então esse é um outro lado da minha vida que muita gente não conhece, não sabe. E cresci nessa família cristã, né? Nós somos evangélicos, eu, minha família e tal. E dentro dessa construção eu sempre entendi que havia um propósito na minha vida de me relacionar com pessoas. E eu sempre... estudei, eu me preparei para isso, para quando me relacionasse com essas pessoas, eu saber como fazer isso, né? Como, de fato, identificar alguém, qual é o problema que talvez aquela pessoa tenha, qual é o tipo de personalidade, enfim, para justamente não estar pegos de calças curtas, né? Uhum. Então, para mim sempre foi muito legal essa construção de relacionamento, até porque lá no bairro todo mundo conhecia minha família, né? Porque o meu avô, ele era muito... famoso ali por uma venda que ele tinha no bairro, né? Todo bairro tem uma vendinha, né? Que tinha um caderninho lá de anotação. E aí deixava pendurado, fiado. Exatamente. E aí o vô tinha... Daí uma época o vô comprou uma máquina de fazer sorvete, e aí a avó fazia picolé, sorvete e tal, e aí a criançada vinha, né, criançada assim, tipo adolescente, 13, 14 anos, pegava o isopor, colocava ali e saía para vender na rua, aquele famoso picolé, lembra? Sim. Que tinha na rua. O meu avô era um desses caras que fazia isso ali no bairro, e aí por isso ele era muito conhecido. Depois ele se aposentou, aí meu tio assumiu ali a loja e tal, e durante anos na frente do famoso Getúlio Vargas, no Saco dos Simões, né? Talvez alguém que esteja assistindo já passou por lá em algum momento. Com certeza. Ou já estudou no Getúlio Vargas, já esteve por ali. E assim foi a minha infância, né? Ali no bairro. E aí, cara, com 16 para 17 anos, eu, na 5ª série, entrei no colégio militar e com 16 para 17 anos me formei no colégio militar também. Uhum. E aí, logo que eu saí da escola, eu me vi um pouco assim, e agora? O que eu vou fazer? Né? Porque eu estudava no colégio militar de manhã, fazia cursinho à tarde, fazia só exatas à noite pro vestibular. E no primeiro vestibular que eu fiz, eu não passei. E aí eu me vi meio perdido. E aí o meu tio tinha uma imobiliária, eu fui trabalhar com ele como escriturário. E lá, como escriturário, a primeira vez eu ouvi falar da tal Assembleia de Condomínio. Tudo certo por aí, produção? Não tô aparecendo? Pode seguir, produção. Então,
E aí? lubrificar a garganta Ah, aqui sim. que tá... Olha, essas fumaças aí acabaram com a gente, né? Sim. Período terrível. Mas, e aí eu ouvi então falar pela primeira vez da tal assembleia de condomínio. E, poxa, eu olhei aquilo ali e falei, pô, interessante, legal, não sabia. E aí eu me aprofundei um pouco mais. E aí descobri que todo condomínio tinha um síndico, que era um representante. Eu morava num condomínio que tinha um zelador lá que mais falava mal da vida dos outros do que trabalhava no condomínio. E aí fui entendendo essas peças que tinham. E aí, com 18 anos, eu entrei numa administradora de condomínios. Entrei como office boy e de lá pra cá nunca mais saí desse universo de condomínios. Sempre atuante até hoje nesse universo. Tá, e me conta como é que você conheceu a sua esposa, me conta... Conta um pouquinho isso mais, legal, isso é você legal. deu uma corridinha da minha pergunta. Falou da sua infância, deu? Não. Então, essa é uma excelente pergunta, né? Não fugi não. Você tava contando um pouco mais de mim. Antes da gente ir pra parte condominial, aí conta um pouquinho. Eu gosto de uma fofoca. Sim. Não, mas foi mais ou menos nessa mesma época também. Até uma coisa legal de se falar é que eu sempre, nessa construção familiar, o meu pai e minha mãe sempre nos ensinaram muito a respeito da Bíblia, das coisas de Deus. E eu tomei a decisão de que eu me guardaria para minha esposa. Então eu decidi que eu seria uma pessoa que casaria virgem, enfim, né? Para seguir os ritos daquilo que eu entendia para mim. Não jogo fora a história de ninguém, claro. Mas eu tomei essa decisão para mim. E o bacana foi, eu sempre tive muitos amigos e tal, e me interessei por algumas meninas na época da escola, e umas até que eu achava que ia casar com elas, mas assim, uma história bacana é que eu fui para uma igreja chamada Igreja Batista Nacional Cristã de Florianópolis, lá no bairro que a gente morava, e lá eu me apaixonei pela filha do pastor. Só que à época, ela tinha 13 anos, e o pai dela só deixava ela namorar com 15. Então, durante 2 anos, eu fiquei esperando ela completar 15 anos pra gente poder começar a namorar. Quando ela foi completar 15 anos, a gente se olhou e falou, cara, não rola, não tinha mais nada assim entre um e o outro. E aí eu que eu tinha 17 para 18 anos. E aí chegou um belo dia, subiu as escadas, assim, uma menina linda, uma morena, maravilhosa. E aí era minha esposa, né? Hoje é minha esposa, né? Na época a Jéssica. E o legal é que a gente primeiro se tornou muito amigo, assim. E é por isso que eu digo que é perigoso um homem ou uma mulher ser melhores amigos, que vai dar casamento. A interação ali vai dar casamento. É bom. A gente virou muito amigo, assim, a gente realmente era confidente, trocava muita informação e se ajudava muito. E aí pintou um sentimento, a gente se apaixonou. E aí, durante 2 anos, a gente namorou e compramos uma casa, daí a gente noivou e casou. Né? Então, no ano de 2011, dia 5 de novembro de 2011, a gente casou. Né? Vamos fazer 13 anos de casado agora, esse ano de 2024. Tá, muito felizes. E essa loucura, assim, de como é que você vê ser pai de 3 meninos nesse mundo que a gente está vivendo hoje? Não quero te deixar em pânico, mas você tem coragem, sim, né? Sim. Conta um pouco do Lucas pai. Temos um pouco dessa noção, sim. Né? Que não é realmente para qualquer um, né? Mas, de fato, assim, a gente teve o Pedro foi uma criança que foi muito bem planejada, assim, né? A gente tinha mais ou menos uma noção de quando a gente queria ter o nosso primeiro filho e deu tudo certo, né? No tempo que a gente imaginava, a gente engravidou, tal, o Pedro nasceu em 2015 e tal, a gente já tinha um período de casamento. E aí, um tempo depois, a Jéssica engravidou de novo. A gente teve uma segunda gestação. Surpresa, ou vocês também... Meio surpresa, mas quem brinca com fogo, né? Não tava se cuidando, né? E aí, em 2018, a Jéssica engravidou. Né? O Pedro tinha 3 anos, aí uma diferença de 3 anos ali. E durante essa gestação, acabou que a gente perdeu esse filho. Era um menino também. Uhum. Nós estamos na nossa 4ª gestação. Né? E até então, pra gente... vamos ficar só com o Pedro mesmo. E tava tudo certo. Porém, o próprio Pedro foi crescendo, dizendo, poxa, eu queria ter um irmão e tal. E aí, a gente viveu um processo um pouco de cura na nossa vida, assim, de decidir, vamos ter mais um filho. E aí veio o Davi, né? Um presente de Deus para nossa vida, mas Davi, se tivesse sido o primeiro, a gente tinha parado no primeiro. Porque o Pedro, muito tranquilo, o Davi completamente destemido, sobe em todos os lugares e vê um cachorro na rua, põe a mão, e, enfim.
E aí veio o Davi. E aí eu dei entrada no processo da vasectomia para encerrar a fábrica, né? Uhum. E, cara, aconteceu um negócio interessante, né? Que quem tem um pouco dessa vivência de fé talvez vai compreender, quem não tem também vai compreender um pouco, eu acredito. E foi um pastor específico na igreja que a gente congrega e tal, e ele falou assim, cara, e ninguém sabia, tá, Nami, do processo da vasectomia. Ele falou, olha, você tá com o processo da vasectomia para fazer e tal, não sei o quê, e Deus quer dar mais um filho para vocês, então não faça. Segura. Pra mim, o homem é, tranquilão, né? Vão desfrutar do processo, só que pra minha esposa não. Deus também precisava falar com ela. E aí ela também ouviu a voz de Deus, entendeu que também era, e aí veio o nosso terceiro filho, o Judá. E aí no primeiro ultrassom que a gente fez, até talvez seja a primeira vez que eu esteja contando isso abertamente, assim, que o Judá, ele já é um milagre, né? Ele ainda nem nasceu, ou tá para nascer por agora, que estamos gravando hoje aqui, né? Talvez ele esteja já por aí. A médica que fez o ultrassom, já sabendo que a gente já teve outras gestações, falou, olha, quem sabe vocês nem anunciam a chegada desse bebê aí, porque esse bebê não vai vingar, não. E aí a gente tinha aquela promessa de Deus sobre a nossa vida, e aí contra esse diagnóstico, né? E aí eu peguei, botei a mão na barriga da minha esposa, orei, profetizei sobre a barriga dela e falei, olha, eu não aceito esse diagnóstico, não. E aí, na semana seguinte, a gente voltou e fez ultrassom com a mesma médica. Ela falou, olha, eu não sei o que aconteceu nessa semana, não, mas tem um bebezão aí dentro. E tá vindo aí o Judá, nosso terceiro filho. Então, a gente tem noção que não é muito fácil ter tantos filhos assim nesse mundo atual. Mas eu também entendo que a gente precisa, de alguma forma, fazer a nossa parte, né? Então, povoar a terra, colocar bons filhos no mundo E tocar o barco. Tocar o barco. Ah, que massa, muito bom, cara, muito bom mesmo. Cara, eu queria ficar falando da tua vida aqui, falando da minha também, mas não dá, vamos voltar um pouco aqui, cara. Parabéns pela tua família, pela tua história, eu acho que é muito bacana a gente estar com pessoas do lado, assim, que a gente é tão diferente na forma como a gente enxerga a vida, e a gente é tão parceiro aqui nesse nosso projeto, que eu acho que isso que faz a diferença, é muito bacana. E meu irmão também tem 3 meninos. Ele vem aqui no podcast, que ele é advogado, ele cuida da parte do escritório, da parte de criminal, dos crimes contra ameaça, essas coisas de síndico, e ele vai vir aqui no podcast. Ele também tem 3 meninos com nome bíblico também, que é o Mateus, o segundo é o Davi, e o terceiro, o Isaac. Olha, Isaac aí, tem 2 que aninhos, legal. São 3 filhos. Que top, cara, que top. Bom, pode falar. O Samir? O Samir vai vir. o Samir vem, o Samir vai vir aí, vai ser. Duplinha, Samir Cara, e Damir. mas tu sabe que agora eu tô me sentindo assim, tô tendo um pouco essa sensação do que as pessoas sentem de estar aqui desse outro lado. Eu sentei no 10º episódio, não é tão confortável, né? Eu acho que eu tô mais confortável que não sei, você. eu gosto de falar, né? Eu gosto de falar. Mas é que, cara, realmente falar da nossa história de vida é um negócio muito bacana, né? Sim. Porque eu até tenho um pouco... Acho que eu já falei isso em algum momento aqui, em algum episódio, sobre às vezes as pessoas me falam assim, boa sorte. Se tem uma coisa que eu não tive nessa vida, foi sorte, né? É uma vida difícil, realmente, uma vida que a gente vem construindo muitas coisas, né? Entrar nesse universo condominial, viver tudo isso que a gente vive até hoje, nunca foi fácil. Chegar em 2024, 17 anos depois de tudo que a gente já passou, vivenciou e tal, realmente é uma missão bem, bem tenebrosa aí do que a gente tem para ofertar no mercado, né? Lucas, vamos dar seguimento aqui então à nossa pautinha. Bora. Não sei como é que ficou essa palavra aí, se ficou muito feio. Vamos dar seguimento à nossa pauta. É a pauta, é isso aí. Cara, você tem uma experiência muito grande na área condominial. Você já foi desde síndico a trabalhar com empresas de facilities, né? O que você falaria para o nosso síndico? Porque, assim, eu acho que dentro da tua bagagem, o que você poderia... Porque o síndico, ele é cruel. A gente já falou que... O síndico é cruel? Não, desculpa. A profissão síndico é uma profissão cruel. Porque o cara ou a mulher, eles precisam, ao mesmo tempo que multar, cobrar, e eles precisam do voto dessa pessoa para continuar no trabalho. Né? Então muito tênue essa linha aí entre o que é a obrigação dele e até onde ele pode ir, porque ele também precisa dessas pessoas. Então, o que você pode dizer para o nosso síndico que vai para uma assembleia, se colocar como candidato, dentro
desse equilíbrio de aplicar o regimento interno, que é uma obrigação legal, e precisar do condômino que vote nele, enfim. Eu acho que talvez seja por isso. Ou se você quiser dar uma outra dica também, fica à vontade. Mas o que você pode falar? Porque a gente comenta bastante sobre isso aqui, né? Essa dificuldade do síndico de ter esse equilíbrio e depender do voto, né? Para poder se manter no emprego, senão ele não pode ser demitido, né? Ele precisa conquistar a contratação dele. Sabe, amigo, eu acho que a primeira coisa que cada síndico precisa entender, colocar no seu coração de fato, é que eles foram eleitos numa assembleia. Toda vez que um síndico é eleito numa assembleia, ele precisa ter a consciência de que ele é um representante daquele condomínio. Existem pessoas que estão confiando nele para ser esse representante. E aí é que eu acho que é um grande problema dessa área, que alguns síndicos, acho que não teria outra expressão, mas se tornam meio que bananas, assim, né? Eles fogem das suas responsabilidades, né? Às vezes ficam até terceirizando ou repassando aquela responsabilidade que é daquela pessoa. Né? O síndico tem suas funções, tem suas atribuições, né? O Código Civil fala sobre isso, fala o que o síndico tem que fazer. Então, quando você vai para uma assembleia, você precisa ir com a consciência de que eu não vou levantar a mão para receber um honorário. Não, você está levantando a mão para ser um representante. E por causa daquela representação, você recebe um honorário. Né? Então você tem uma contrapartida pela responsabilidade que você está assumindo. Então assim, eu sempre quando me coloquei na função de síndico, até um ponto engraçado, porque eu comecei como office boy numa administradora, né? E na época que eu comecei nessa administradora, ninguém gostava de fazer o serviço de DBE, que é o famoso documento básico de entrada do CNPJ. O que é esse documento? É o documento que diz lá para a Receita Federal quem que é a pessoa, qual que é o CPF, né? Qual que está sendo o representante daquele CNPJ. E aí eu peguei e assumi essa função lá como office boy. Daí tinha que entrar no computador, faz lá a relação, imprime, leva para o síndico assinar, reconhece firma no cartório, depois de reconhecer firma, levava na Receita Federal. Hoje, em 5 minutos, com o certificado digital, a pessoa vai lá e faz isso. Mas na época era muito trabalhoso. Só que ao mesmo tempo que era trabalhoso, para mim foi muito legal, porque eu tinha esse contato com os síndicos. Quando eu ia levar o documento lá para o síndico assinar, eu era office boy, mas o síndico falava assim, mas já que você está aqui, deixa eu te falar tal coisa. E aí? Algumas vezes eram reclamações, outras vezes eram elogios, outras vezes eram desabafos, mas sempre aconteciam apontamentos. E aí eu fui entendendo que esse universo condominial poderia ser melhor adaptado em relação à persona do síndico. Porque a empresa que à época eu trabalhei não tinha tanto essa relação, tinha muito mais uma questão de imposição. É assim que tem que ser feito. Diferente do mercado atual, onde há muita troca, né? Imagina, naquela época jamais se pensava em ter um programa como esse, em levar informação para o síndico. Não, o síndico tinha que ouvir só a administradora, só a contabilidade. O que a contabilidade, o que a administradora falasse era lei e pronto, acabou. E hoje há completamente uma ação reversa disso. E conhecendo um pouco dessas dores, eu comecei a me identificar com esses caras. Um belo dia, o síndico profissional que atendia aquela administradora precisou tirar férias. E aí eu me candidatei para tirar as férias dele. Falei, não, eu assumo esses condomínios aí. E aí foi legal porque a administradora falou, não, realmente o Lucas já teve algum contato com esses síndicos de alguma forma, tal, ou conselheiros, tal. E aí eu assumi. E durante 30 dias eu fiquei como síndico profissional, substituindo esse síndico. Quando ele retornou, tiveram 4 condomínios que não quiseram mais ser atendidos por ele. Ficaram sendo atendidos por mim. Então eu era analista de condomínios, fazia toda a parte de assembleia e tal. Imagina, com 19 anos eu ia para as assembleias e aí eu era narizinho empinado, mandava as pessoas calar a boca na assembleia. Olha só que ousadia, mas foi a forma que eu encontrei. Nem barba eu tinha, então tinha que me posicionar de alguma forma. E chegou às vezes em um mês fazer 17 assembleias. Aquilo começou a me trazer uma experiência muito rápida, né? De assembleia de ser presidente mesmo, de conduzir, de falar sobre previsão orçamentária. E aí tinha que estudar o regimento, a convenção, entender um pouco daquele condomínio para poder colocar isso em prática. E isso foi somando muito no meu dia a dia. Eu fui entendendo esse universo. Quando o síndico profissional, tendo essa relação direta com condôminos e tal, eu falei, cara,
peraí que o negócio é mais embaixo, o síndico realmente sofre, né? Às vezes passava até por muitas injustiças. Perdão. Vai lá. E dentro dessas injustiças eu vi assim que, poxa, é necessário o síndico encontrar uma forma de levar a informação, no caso, à época, eu, né, como síndico, levar essa informação para que o condômino, de fato, saiba que aquilo que ele está dizendo que não está sendo feito, está sendo feito. Ele talvez só não esteja sendo comunicado. Então, peraí, vamos achar alternativas. E à época eu achei uma alternativa bem bacana. Eu comecei a fazer uma espécie de uma revistinha, e essa revistinha eu imitei de uma igreja que eu frequentei. Aquela igreja batista que eu comentei, onde eu conheci minha esposa, toda a ceia que tinha na igreja, eles entregavam um informativo com a programação do mês, com fotos de alguma coisa que teve, de alguma festividade. Eu falei, cara, vou pegar essa ideia da igreja e vou aplicar no condomínio. E aí eu comecei a fazer os informativos do condomínio, colocando, por exemplo, todas as melhorias que tinham sido feitas naquele mês, naquele condomínio, botava uma foto ou outra, porque assim, uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, Nami, é que para o síndico é muito importante reformar uma casa de bombas, mas para o condômino ele não faz nem ideia onde que é a casa de bombas, quanto mais ter que reformar a casa de bombas para que, por exemplo, aquela água que às vezes solta não crie limo ali e tal. Então isso é caro, né? E é caro. Exatamente. E é caro. Então eu comecei a criar alternativas para informar que o dinheiro ele estava sendo empregado em coisas que aparentemente para o condomínio pareciam supérfluas, mas eram necessárias. E aí fui criando essa relação. E aí, cara, eu falei, poxa, eu acho que eu tenho condição de ter minha própria empresa. E aí no ano de 2012 eu me desliguei de uma empresa que eu tinha, me juntei com um grande amigo à época, que também é outra recomendação, se eu puder dar, meia só nos pés, né? Porque ele era super meu amigo. Hoje a gente até se fala, mas a gente não tem mais a amizade que a gente tinha, porque os negócios realmente afastam amigos, né? E aí a gente abriu essa empresa junto, e aí o nosso primeiro desafio foi assumir como síndico o maior condomínio à época, um dos maiores, não o maior, mas um dos maiores condomínios que tinha aqui na cidade, que era o Gardenville. Fui síndico do Gardenville durante 2 anos lá, né? Eu fiquei durante um mandato lá, 512 apartamentos. Nossa, é uma comunidade gigante, né? E isso, na época que eu assumi, tinha acabado de ser entregue a segunda etapa da obra. Então, olha só o desafio que a gente enfrentou naquela época. Nós tínhamos já 16 blocos que tinham sido entregues, e já viviam ali a vida normal, já tinha utilização de salão de festa, já utilizavam piscina, já tinha toda uma vida. E agora a construtora vai lá, tira o tapume de outros 16 blocos, tipo 1 ano depois, e falam, agora vivam em comunidade. Aí essa galera que chegou agora tá dizendo assim, mas peraí, pô, vocês já destruíram as louças do salão de festa, a piscina, poxa, já tá completamente... Academia... E aí começou as reclamações. E eles queriam pegar um negócio novo, porque em tese não era culpa deles, a construtora que atrasou 1 ano a entrega desta etapa da obra. E no fim eu me vi como síndico nesse momento de mediar esse conflito. Então achamos uma alternativa, porque daí assim, essa galera queria um negócio novo, mas essa galera que queria novo também não tinha pago pelo utensílio. Sim. Então a gente precisou equilibrar tudo isso, achar uma forma de que pagasse um pouco aqui e agora tivesse louça nova para todo mundo, e aí atendia as 2 necessidades. Outra coisa que a gente fez, poxa, lá tinha cobrança garantida. Onde tem cobrança garantida, o caixa está garantido também. Sim. Então, peraí, vamos evitar que a gente tenha que aumentar a taxa de condomínio. Vamos pegar os recursos que a gente tem e vamos otimizar esses recursos da melhor maneira possível. Então, não é diminuir taxa, é pegar, sei lá, nem lembro quanto era a arrecadação, mas vamos supor que era 60 mil. Pegar os 60 mil e aplicar da melhor maneira possível dentro do condomínio. E assim a gente foi trabalhando e construindo isso. Cara, que legal lembrar disso. Muito bom. Muito bom. Você sabe que você estava falando das assembleias ali e presidir a assembleia. É engraçado porque cada vez mais no meu escritório tem chegado demanda para atender só aquela específica assembleia para a gente fazer a presidência da assembleia, você acredita? Uau, acredito. Porque o que acontece? Quando às vezes você tem um ambiente muito conflituoso no condomínio e infelizmente as pessoas estão doentes ou estão adoecendo, tá? Sim. É difícil, tá? Aí a gente tem uma
às vezes, muito conflito com um determinado segmento do condomínio, com o síndico, e não tem um condômino que tenha a habilidade para poder presidir, e eles estão buscando profissionais para presidir. Então, tem mais uma área aí para a galera olhar para o mercado. É verdade. Quer trabalhar com presidência de assembleia, alguém experiente para fazer, eu acho que dá um bom retorno. Olha, precisar só me chamar, tô à disposição. Aí, ó, se você colocar isso para você se colocar no mercado dessa forma, eu tenho certeza que não vai faltar convite. Porque você tem muita experiência e manja bem de assembleia. Vamos ver aqui, falando em assembleia, vamos lá. Eu preparei também para você umas perguntinhas da audiência. Ai, meu Deus. Que você fez isso comigo, eu falei, eu vou fazer isso com você também. E tem uma de assembleia. De assembleia? Deixa eu ver. Ou é de síndico? Tá, esse aqui a gente fala depois. Vamos ver. Tá, você tá falando de síndico. Pretende voltar a ser síndico? Assumir algum condomínio como síndico ou não? Cara, sendo bem sincero, não. Sou muito grato ao tempo que fui síndico, mas eu acho que serviu de bagagem, assim, de know-how, de experiência, para a gente fazer isso que a gente faz hoje, né? Eu acredito que essa questão mais consultiva talvez seja a minha vertente hoje de atuação, onde eu posso ensinar para as pessoas tudo que eu sei e também aquilo aonde eu errei, que eu acho que é muito melhor saber do que fazer ou o que não fazer, né? Que é algo que a gente pode passar para o síndico. Cara, não faça isso, não vá por essa vertente que você vai errar, né? Como eu disse anteriormente ali, chegar numa assembleia e falar de forma ríspida com as pessoas, você gera um clima hostil, né, na assembleia. Sim. Se você não sabe conduzir de forma tranquila, claro, muitas vezes você precisa se posicionar, claro que sim, mas a forma com que você se posiciona é o clima que você vai atrair para si, né? Então, hoje eu acredito que a minha vida não está mais voltada para essa área. Claro, né? Se houver uma necessidade, eu tenho 3 filhos e surgir eventualmente uma necessidade de precisar voltar, acho que não seria um problema, mas não é o... Não é o que você pretende. Não. E o que não, você... Não está no meu radar isso aí. E você presta... Você tem alguma consultoria? Me explica um pouco melhor como que você está no mercado hoje. Boa. Eu pra gente poder fazer um... Não um jabá ainda, mas para explicar como que você está, além de arrasando aqui como apresentador do podcast. Eu gosto muito desse universo da vida condominial, mas a minha vida, ela é... Não dupla, não, porque eu não sou uma pessoa duas caras, eu sou a mesma pessoa, mas assim, eu tenho ainda uma vertente secular aqui no dia a dia condominial, onde eu sou host aqui do podcast, presto uma consultoria para uma empresa ainda da parte comercial, né? Pode falar o nome da empresa, faz um jabazinho deles. A Orcesp. Isso aí. Trabalho lá junto com eles, com a Orcesp. Presto essa consultoria comercial, né? Faço a gestão de dados, na verdade, da área comercial, ajudando eles nessa parte, né? Eu não sou funcionário da empresa, é uma consultoria, mas hoje é a vertente que eu pratico e ajudo também algumas outras pessoas nesse sentido, né? De previsão orçamentária, como otimizar a previsão orçamentária e tal, que é o meu foco. E eu hoje, o Lucas, né? Carminati, eu sou pastor de uma igreja. Calma. Não vai abraçar que a gente tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta. Tá. Ó, tô até com então vou segurar então. Então você tá na área de consultoria. Isso. Se o síndico precisar, tiver tô começando, vou começar nessa área. Dá uma ligada para você orientar como se por exemplo, portar numa eu assembleia. vou participar de uma assembleia e eu quero saber como criar uma apresentação comercial. Também atuo nessa área hoje, ajudando os síndicos a entrarem... A se vender. Legal, olha. Essa seria a palavra mesmo, se vender. Não, muito bom, porque a gente não tem isso no mercado, Lucas. Eu não vejo. Eu vejo os síndicos começando muito... Eu vou ser síndico. Geralmente começa com o seu próprio condomínio. Sim. Né? Ninguém quer assumir. E aí assume o fulano. E aí a pessoa acaba enxergando o mercado ali. E começa batendo cabeça e errando para se tornar um bom síndico profissional. Geralmente se enxerga lá na frente como uma oportunidade. Mas hoje em dia eu acho que já está tão consolidado esse mercado que já temos pessoas que querem ter isso como uma profissão, apesar de não ser regulamentado. Claro que isso é um outro podcast, um outro dia para a gente falar, mas infelizmente ainda não é uma profissão
regulamentada, mas é uma oportunidade de negócio. Então, quem lida bem com gestão, quem lida bem com pessoas, vai se dar bem nessa área. A questão é que, às vezes, o cara quer chegar lá numa assembleia e vai disputar muitas vezes com um condômino ou até um outro síndico profissional que já está há mais tempo no mercado, e ele, apesar de ser uma excelente pessoa, ter uma excelente experiência, ter uma possível gestão excelente para aquele condomínio, não sabe como se vender. Então, nós já criamos aí algumas alternativas de apresentação, tal, que ainda tem esse detalhe, né? Você tem que chegar lá e contar a sua história de vida em 5 minutos e fazer as pessoas acreditarem, que é um absurdo, né? E às vezes fica lá 2 horas conversando sobre o cocô do cachorro e não dá atenção para aquele que vai administrar o recurso do seu condomínio. Então, assim, nesses 5 minutos, como chamar a atenção? Como mostrar para as pessoas... E não falo chamar a atenção, tipo... enganando as pessoas. Isso, não, falando da sua história mesmo, Uhum. né? Da sua experiência, o que você pretende, né? Uma visita técnica para conhecer o condomínio, importantíssimo e tal. Enfim, não vou me aprofundar muito aqui Não, agora. e é engraçado, porque até na área do direito, eu não vejo advogados falando, eu vou advogar na área condominial. Isso acaba acontecendo quando a pessoa se depara com o mercado. Sim. E eu sou militante exclusivamente dessa área. E eu sempre falo para os colegas recém-formados, a gente tem a OAB jovem e tal. Falo, gente, olha para esse mercado que é um mercado muito importante. E até também os síndicos, né? As pessoas acabam se tornando síndicos. Quase todo mundo se tornou síndico por acidente. Se você olhar as histórias Verdade. que a gente tem até compartilhado aqui com os síndicos que começaram a trabalhar com a gente, né? Mas, voltando ao gancho que você falou, nós temos uma pergunta que a gente tem um seguidor que já te viu cantando e tocando. Sim. Eu já vi, obviamente, né? Mas como que é? Você já falou que você é músico, baterista, é cantor, e as pessoas que não sabem, eu quero contar. E aí, eu acho que já tá junto aquilo que você ia falar do seu ministério, junto com a igreja e tal. Manda ver. Eu era diretor comercial de uma empresa 1 ano atrás, né? Eu lidando com o universo condominial ainda. E dentro disso, nós recebemos, eu e minha casa, minha esposa, meus filhos junto, um direcionamento de Deus de viver o nosso propósito, para aquilo que a gente foi chamado a vida toda, e aí nós nos direcionamos a viver a vida missionária, né? Desde 2018 eu sou pastor, eu e minha esposa. Nós hoje pastoreamos uma igreja lá no sul da ilha, a igreja chama Mais de Cristo, né? Um abraço ao povo lá do Mais de Cristo sul da ilha. E lá nessa igreja a gente tem desenvolvido hoje o nosso propósito, que é ser facilitador da vida das pessoas, né? Então, como pastor, hoje a gente orienta casamentos, jovens e afins, tanto na parte espiritual como também na conduta de vida, né? Como a pessoa se ajustar para entender qual é o propósito de Deus na vida dela e ela poder cumprir esse propósito. E dentro disso, passa pela área musical também, né? Como eu fui envolvido desde 7 anos na área de louvor, eu entendi que esse também seria uma parte do meu chamado, não um todo, mas a área musical hoje faz parte da minha vida. Eu já tenho 3 músicas lançadas, são composições minhas, né? Produção, inclusive da 311, 311 que produziu, na pessoa do Marlon Ferreira, né? Produtor musical. Lançamos essas músicas, clipe no YouTube e tal, enfim. Tenho também uma outra composição que foi gravada por um artista gospel que chama Rei da Glória. Essa música já bateu mais de 1 milhão no YouTube e tal, bem interessante, né? E aí eu estou construindo essa carreira ainda, né? Ainda muito jovem, ainda estou nessa transição, continuo atuando no mercado condominial para ter um pouco de recurso para sustentar minha família, né? Sim. Que afinal de contas são 3 meninos e mais a Jéssica, né? Para sustentar, que dependem de mim. Então a gente ainda faz algumas coisas, mas hoje o meu foco realmente de vida eu vivo para a obra de Deus. Assim, minha vida é uma vida missionária, a gente vive de ir para ministrar em lugares, recebemos ofertas por isso e tal. Tá saindo um pouco do tema do nosso, mas o pessoal entender um pouco do que eu faço hoje, né? Hoje eu sou um entusiasta de levar as pessoas a viver o seu propósito, porque isso aconteceu comigo, né? Eu larguei um bom salário, larguei tudo para poder realmente viver a vida missionária, e hoje eu vivo o meu propósito, sou muito feliz em estabelecer o propósito daquilo que Deus tem colocado na minha vida. Então sim, eu canto. Hoje basicamente eu canto e toco violão, né? Bateria ficou para um segundo momento. Também toco teclado, tocar é muito forte.
enrolo ali um pouco. Tá, mas e pra achar essa música sua? Estão no Spotify, Tá. Deezer, né? Spotify, Deezer, Tidal, todas as redes As de plataformas músicas. de música. Você procura por Lucas Carminati, você vai me encontrar lá. E também temos clipe já no YouTube, né? Então, se procurar lá por Lucas Carminati, vai aparecer lá junto da Mais Music, Tá. né? Não, Mais de Cristo Music, desculpa, o nome do canal. Mais de Cristo Music. Vai ter lá o... Eu acho... Eu não sou evangélico, mas, cara, já fui em diversos cultos evangélicos durante várias vezes e eu acho que essa parte do louvor é sensacional. Eu sou apaixonado. Eu morro de vontade de ir para os Estados Unidos, que tem essas igrejas com aquelas mulheres... Lá, a Igreja Batista. Isso, que canta é massa pra caramba. demais. Não sei se é Boston, eu acho que é na região de Boston, lá enfim. né? Não sei. Tem bastante lá. Que eles têm essa cultura, né, desse canto. E cantam demais, né? Demais. Toca... Eu amo, a minha preferida hoje é a Sara Beatriz. Maravilhosa aquela mulher. Eu ouço ela, assim, às vezes. Ela é top, ela é top. É muito então, bom. assim, é muito legal falar sobre isso, porque o Pod Vizinho, ele tem relação com o meu propósito também, porque eu acredito que a gente não tem que ficar a vida toda fazendo por nós mesmos. A gente precisa aprender a dividir o conhecimento com outras pessoas, porque às vezes a gente está despertando em alguém um propósito que ela nem sabia que tinha. Sim. Então isso que a gente faz aqui, Namir, eu, você e tal, de trazer outras pessoas para sentarem aqui e também somarem na vida de quem assiste e tal, levar esse conhecimento, é provocar a reação na vida das pessoas de saírem da sua zona de conforto e dizer assim, cara, esse é o meu propósito, eu acredito nisso. E a gente não pode ter medo de fazer isso, sabe? Foi uma decisão fácil, Lucas, largar uma carreira para viver outra? Claro que não é? Mas foi uma decisão leve, quando a gente entende aonde o nosso coração está firmado, né? Eu sou uma pessoa, né, que acredito muito na pessoa de Jesus Cristo. Eu sou um pastor um pouco fora da caixa, que eu não gosto muito desse negócio de religião, assim. Eu acho que a religião, ela engessa a gente, coloca a gente dentro de um quadrado, dogmas, uma caixinha, né? dos dogmas, exatamente. Né? Eu gosto de falar sobre a pessoa de Jesus. Jesus, ele se entregou na cruz por nós, morreu por nós, entregou sua vida para que a gente tivesse vida, né? Sim. Então, quando a gente leva isso para outras pessoas também e incentiva eles a viverem o seu propósito, a gente vai provocando essa mudança. E é uma mensagem de amor, de perdão, de sim. resiliência, né? É o grande exemplo que a gente tem disso. O cara se entregou na cruz por nós, né, cara? Então, ele merece um pouquinho de atenção. Eu sempre falo isso, né? Eu acho que cada um dentro da sua religiosidade, mas tudo que ultrapassa ou foge disso, do amor, do perdão, da resiliência, da empatia, não é de Cristo. É verdade, não é de Deus, não é de Buda, não é de Alá, não é de ninguém. De ninguém, né? Vamos lá. De qualquer que seja. Tem uma pessoa... Tô falando demais, não? Não, tá ótimo. Eu adoro esse papo. Já vou fazer um podcast só falando sobre isso. Só não vou poder falar de futebol porque eu não entendo e não gosto. Agora de religião eu gosto. Eu também. Tem uma pessoa bem curiosinha aqui que perguntou como que você e o Namir se conheceram. Como que a gente se conheceu, Lucas? Como que a gente se conheceu, Namir? Você não lembra? Você me convidou pelo teu podcast. É verdade. Você prestava consultoria para um condomínio que a gente atendia. Você ia entrevistar a síndica. A síndica você foi junto. Isso, Tânia, um abraço. A Tânia, do Ilhas do Norte. Verdade. Cara, olha aí que legal. Foi ali que a gente conversou. Foi ali que a gente começou, né? Aí você tava numa outra empresa, daí a gente se aproximou e tal. Sim, verdade. E aí, desde lá a gente tinha a intenção de fazer alguma coisa, né? Isso, Aí quando você saiu dessa empresa, foi pra uma outra, eu falei pra você, vamos fazer um podcast um dia. Sim. Lembra? A gente fez um outro evento junto também, falamos sobre... Na OAB. Na OAB, não, mas também lá no Estreito, fizemos lá o Terceirize também. Falamos sobre a responsabilidade do síndico e tal. Foi legal. Fizemos na OAB também. Na OAB também. Fizemos esse evento. O André da Essência também estava, né? Com a gente foi. Olha aí, cara. Que legal. Mas a gente se conheceu no universo condominial e viemos pra vida juntos. É isso aí. Aí você se afastou da área condominial, a gente ficou um tempo sem contato. E aí eu sempre. Vamos fazer o podcast, eu te liguei de novo, falou, vamos fazer. Eu falei, vamos fazer, bora. Aí veio a casa do síndico junto, os outros apoiadores, pô, que legal. E esse podcast, isso que você falou, é muito legal a gente pensar por esse aspecto mesmo de propósito, porque a gente tá aqui dois besta falando o que a gente acha que tem que ser falado, para tentar melhorar um pouco a
a dividir um pouco do conhecimento e experiência que a gente tem. Investindo dinheiro ao invés de ganhar. Investindo dinheiro ao invés de ganhar dinheiro. Mas é muito satisfatório, porque quando a gente sai na rua e ouve as pessoas falando desse nosso trabalho aqui, Sim. compensa porque eu já ouvi, além de pessoas que vieram sentar aqui, que tiveram já retorno financeiro, que eu acho que isso é só uma consequência do nosso trabalho, Sim. né? Mas principalmente pessoas falando, que bacana aquele assunto, ou usar esse assunto para crescer e tal. Eu acho muito legal. E isso motiva a gente a continuar. Claro, com certeza. Pô, veio aí o próprio Dodô, que participou do último episódio, falando, né, que acompanhava e tal, apesar de te conhecer, mas Sim. também viu o trabalho. Pô, isso é legal, né? Tu parou pra prestar atenção que os últimos 4 ou 5 convidados eram todos gaúchos? Verdade, né? Verdade. Como tem gaúcho aqui nessa tem região, bastante, né? Os gaúchos vindo pra cá. E vão vir mais ainda, porque eu acho que depois daquela tragédia que aconteceu lá... Bom, a gente tá batendo papo, como se a gente estivesse tomando café, né? Mas é isso mesmo. Falando sem mas nada. tu que é o entrevistador. Eu já nem sei quanto tempo que a gente tem ainda, Marlon. 10 minutos? Não, tá um tempo ainda. 10 minutos. 10 minutos, tá. Não, porque já tá aqui partindo pro encerramento, eu não quero encerrar ainda. Vamos falar mais Eu coisas, queria fazer o hoje, Calma. Ô, Lucas, o que você podia, então, dar mais alguma dica para nossa audiência? Quiser fazer um jabazinho teu, vamos bater um papo aí sobre o que você espera aí do mercado nos próximos anos, o que você tá vendo de oportunidade. Então a gente já identificou algumas aqui, eu falei, olha, uma área para presidir a assembleia que as pessoas estão precisando, a sua área que você identificou, que eu acho que é bacana, porque não tem ninguém preparando esse síndico. Sim. A pessoa que quer, não, eu quero ser síndico, né? Como que você tá vendo o mercado aí? Cara, eu vejo assim, que o síndico que realmente quer ter isso como profissão, ele cada vez mais vai precisar estar capacitado para entender de pessoas, porque condomínio é movido por pessoas, né? Desculpem a tosse aí aqui, mas tô melhorando, graças a Deus. Se o síndico não entender de pessoas, não conseguir se mover para, de fato, ser um mediador, ser alguém que saiba como contratar, que saiba como descontratar quando for necessário, e ele não vai conseguir crescer nesse mercado. Não vai. Então é preciso que o síndico hoje tenha boas pessoas o assessorando, então uma boa administradora, uma boa assessoria jurídica, tem que ter uma boa empresa de terceirização. Porque assim, esse negócio de o condomínio ter os seus funcionários próprios, ficar gerindo, é cada vez mais complicado. A gente está vendo aí as leis trabalhistas se movendo cada vez mais sobre isso. O ano de 2025 vai se entrar num equilíbrio financeiro em que vai ser mais caro você ter um funcionário próprio do que terceirizar. Então, tudo isso o síndico precisa estar antenado e analisar para conseguir gerenciar todas essas informações. E o fato é, poxa, se eu quero aumentar minha carteira, como aumentar minha carteira eu estando diretamente na linha operacional? O síndico que está no operacional não consegue crescer. Então ele vai precisar conseguir se autogerir com ferramentas, com informação, para que ele possa de fato ter 10, 15 condomínios cobrando... Meu Deus. Toma mais uma aguinha. Acabou. Acabou? Mas não tem problema. Quer que eu pegue? Não, tudo certo. Já. Cobrando um valor que seja um honorário justo para o condomínio, mas que ele não precise se autossangrar, porque às vezes eu vejo síndicos pegando 30, 40 condomínios, cobrando 300, 400 reais, onde não faz sentido, né? Ter esses baixos valores de honorários em relação a questão da prestação de serviço dele, sendo que ele pode ter talvez menos condomínios cobrando melhor. Mas como que isso é possível, Lucas? Se você se souber se vender, estando bem relacionado com a área condominial, estando bem relacionado com as administradoras, para que você identifique onde estão essas oportunidades, onde estão as assembleias, onde estão os condomínios de médio padrão para alto padrão, né? Não é só o Minha Casa Minha Vida que gera dinheiro, pelo contrário, né? Às vezes o Minha Casa Minha Vida vai sugar muito o teu tempo.
Nós tivemos aqui recentemente a doutora Tárcia falando que ela assumiu um condomínio gigantesco que gera muita demanda, né? Cobrou um honorário para que para que dissesse sim, se for para pegar tem que ser por um preço justo. E foi aceita. E agora tem que ir lá e fazer um bom trabalho. Poxa, como que a pessoa vai chegar nesses contratos grandes, digamos assim, que tem uma quantidade X de condomínio, quantidade X de honorário, sabendo se vender, sabendo se portar como especialista. E tudo isso vem de uma consultoria que parte anteriormente à Assembleia. Eu vejo muito síndico, Nami, fazendo proposta assim, Nami, teu condomínio XPTO lá, quantas unidades tem? 50. Eu cobro R$13 por unidade. Mas espera aí, você nem foi lá visitar o condomínio, não sabe como está o estado do condomínio? Tem equipes, tem... Não digo nem só isso, eu digo assim, olhar, contemplar com os olhos aonde você vai colocar o seu pé. Porque tem muito síndico que manda proposta, só vai conhecer o condomínio no dia da assembleia, quando entra lá e fala, cara, esse condomínio não tem nada a ver comigo. Se você fizer uma visita técnica, se você entender, mas Lucas, às vezes as pessoas só me procuram no dia da assembleia para pedir uma proposta, então não vá. Porque se você está sendo a última opção dela, muitas vezes você não serve para aquele condomínio. A gente precisa também aprender a dizer não, sabe? E aquilo que a gente falou, né? Uma empresa com faturamento de R$1 milhão tem um CEO que ganha bem, né? Um condomínio com faturamento de R$1 milhão, eles querem pagar um salário mínimo pro síndico, mínimo. Né? Mas assim, mudando completamente de assunto, eu lembrei de uma situação aqui, eu quero que você explique na área de facility, uma questão fiscal. Certo. A gente tem o Simples Nacional. Lembra que a gente já conversou sobre isso uma vez? Lembro. Que determina quais são as profissões que podem ser contratadas pelo Simples Nacional. E há outras que a gente só pode ser pelo lucro real. Sim. Né? Principalmente eu acho que é a questão do zelador, né? Zeladoria. Eu queria que você falasse isso especificamente, porque às vezes a gente já viu alguns contratos de algumas empresas para ficar uma super dica aí para a gente fazer um recorte legal para gente jogar no nosso Instagram, para o síndico ter essa percepção de que se ele está contratando um zelador, se ele está contratando uma portaria, o que ele está contratando, para ele saber se o regime está correto. Fala aí um pouquinho, que eu sei que você é top nisso. Existem já algumas determinações acerca disso, né, com resoluções financeiras acerca do Simples Nacional, que falam quais são as categorias que podem entrar lá. Então, de modo geral, via de regra, o ASG, o Auxiliar de Serviços Gerais, ele seria uma função simples que ele se adequa ao Simples Nacional. Porém, quando a gente parte para a zeladoria, até para a portaria, esses dois serviços eles não podem ser cobrados pelo Simples Nacional por uma determinação da Receita Federal, da Justiça mesmo. Quando a empresa está enquadrada no Simples Nacional. Exatamente. Né? Então, as empresas que são apenas um CNPJ de Simples Nacional e não de lucro real, só podem prestar o serviço de ASG, Auxiliar de Serviços Gerais, basicamente serviço de limpeza, ou de auxiliar de zelador, jardineiro, esses tipos de serviços. A empresa que quer prestar o serviço de zeladoria, de portaria, né, vigilância, então nem se fala, ela vai precisar estar enquadrada dentro do lucro real. Se ela for ainda querer ainda trabalhar com a parte de vigilância, vai precisar ainda de uma autorização da Polícia Federal, né, enfim, exatamente. É o aporte de armas. Tal. Já a função vigia, né, que hoje é permitido pelo sindicato aqui em São José e tal, enfim, ela já se enquadra também equiparada ao serviço de portaria. Então ela também poderia estar dentro do lucro real e não dentro do Simples Nacional. Isso é um item bem importante porque pode ser que nunca aconteça nada, mas se a fiscalização bater lá, o condomínio é corresponsável. O condomínio é corresponsável financeiro em todas as questões, desde trabalhista quanto também de tributação. Então a empresa que tributa errado, ela consegue, entre aspas, cobrar mais barato. Mas não é que ela está cobrando mais barato, ela está deixando de pagar o imposto correto. Com isso, o condomínio se torna corresponsável. É que vem de zeladoria e assina a carteira como auxiliar geral. Exatamente. E aí depois isso pode dar problema trabalhista. Não, até assina a carteira como zelador. Quanto a isso, tudo bem. Mas não tributa o valor em cima da nota fiscal do lucro real. Está tributando sobre o Simples Nacional. Isso dá uma diferença de 21 ponto alguma coisa por cento. Então isso faz com que, entre aspas, a empresa que ao invés de cobrar 5, ela está cobrando 4 mil reais a menos às vezes. Só que não tem almoço de graça, né? A conta não fecha, não bate a informação. Até uma coisa que é bem importante deixar de dica é, se o síndico está vendo lá que o custo, né, operacional dele de funcionário próprio está dando lá 50 mil reais. Aí ele vai pegar uma empresa que vai, além de botar aqueles funcionários, botar ainda mais um e está dando menos do que ele está pagando, alguma coisa está errada.
toda essa análise precisa ser feita, né? O custo ele é muito parecido, né? O que vai mudar? A linha do lucro de uma empresa para outra, quanto uma empresa quer lucrar, quanto a outra quer lucrar. Por isso que é importante pegar empresas que demonstrem isso para você, que mostrem, né, esses cálculos, que você veja de onde está vindo esses valores, para que realmente o síndico tenha a segurança dessa contratação. Show. Eu acho isso bem legal, porque parece ser sutil, mas é muito importante Bem olhar. importante. E o síndico está atento à empresa que ele está contratando aí para ver se a empresa está fiscal com a Às vezes pega a empresa lá que está contratando um zelador que tu vai pagar de salário para ele, mais imposto, tal, no total lá vai dar 5 mil e poucos reais. E a empresa tem 10 mil de patrimônio. Não paga nem a rescisão daquele funcionário. Então, outro item bem importante é olhar qual que é o patrimônio dessa empresa. Se der alguma M aqui e tal, eles vão ter condição de cobrir isso. Já aconteceu. Temos empresas que recentemente faliram, outras que tiveram que vender a carteira para uma outra empresa para cobrir custo e tal, enfim, porque cobravam errado, tributavam errado, e aí vieram à falência. Tem muito aventureiro por aí. Tem. Agora sim, vamos parar. Encerramento. A gente quase ficou aqui perdendo um pouquinho, falando devagando, mas foi bom, cara, muito bom. Lucas, cara... Trouxe aí o Pedro nos bastidores aí hoje também, meu filhão, veio acompanhar. Tá nosso acompanhante assíduo aqui. Ô, Lucas, essa é a sua câmera. Aquela ali. Aquela ali. Tá, porque a gente é chique aqui, a gente tem várias câmeras. Graças a 311, né, Marlon? Que é chique. Vamos celebrar o nosso 20º episódio. Acho que o Marlon podia aparecer aqui e dar um oizinho, né? Quer aparecer, mano? Oi? Na verdade, eu queria fazer... O Marlon é tipo o Lombardi. Eu acho que a gente podia deixar um convite aberto pro Marlon. Marlon, você está intimado para ser nosso convidado aqui do falar nosso sobre podcast. marketing. Para a gente falar sobre marketing, sobre mercado digital, Aí, ó. sobre podcast, sobre tudo isso que a gente tá aí para falar. Isso aí. Quem sabe não seja o 21º ou o segundo episódio. Isso, Aí, ó. isso. Quem sabe logo aí, né? O próximo a gente vai fazer, vamos fazer os dois próximos familiares. Vem o meu irmão e vem o Marlon, que é seu cunhado. Fechou. Cunhado não é parente. Não, mas é. Então assim, ó, Lucas... Tua câmera, teu público, nosso público, o que você quiser, você sabe que o microfone é teu. Gente, muito obrigado por deixar abrir o coração, contar um pouco da minha história. Eu quero pedir encarecidamente, se você ainda não me segue, Lucas Carminati Oficial. Lucas normal, né? L-U-C-A-S. Carminati é C-A-R-M-I-N-A-T-T-I no final. Oficial. Você me encontra lá, você acompanha todo o meu trabalho musical, meu trabalho pastoral, tudo que eu faço fora da área condominial, tudo que eu faço dentro da área condominial tá aqui no Pode Vizinho, né? E para mim é uma honra participar desse projeto, poder levar informação aí para vocês, e é muito legal causar essa transformação na vida de cada um que tem acompanhado, nossa audiência qualificada, né? É sempre um prazer estar aqui. E eu não vou embora, não. Eu tô participando desse 20º episódio comemorativo, mas no 21º eu tô de volta lá do outro lado. Não, até porque assim, ó, não é pra mim aqui ficar. Não? Eu gosto de ficar dando pitaco agora, né? Conduzir tudo. Não é. Não. Lucas, cara, obrigado. Tá? Valeu, meu amigo. Obrigado pela parceria, pela amizade. Prazer. Por acreditar nesse nosso projeto juntos, eu e você. Eu tenho certeza que a gente vai chegar no 100 fácil. Uau! Então, tá registrado, né? Ficou registrado. Pra gente não perder o costume, temos o 20º episódio. 20º episódio do Pode Vizinho. Então, quem encerra sou eu. Muito obrigado. Lembrando novamente para vocês, curtam as nossas páginas, as nossas redes sociais. O nosso agradecimento para todos, por todos os nossos patrocinadores. Penteado e Jacob Advogados, Casa do Síndico, Mr. Fogo, Engetec, Embaixador do Sol e Dodofit. Daqui a pouco a gente vai ter que ter uma listinha, porque também não pode esquecer de ninguém, né? E a gente se vê logo, logo no nosso próximo podcast. Um beijo, um abraço, o que vocês quiserem. Beijo! Tchau! Valeu! Pode Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Pode Vizinho, podcast da vida em condomínio. Histórias engraçadas pra compartilhar, dicas e truques para a gente se ajudar. Entre risadas e sorrisos no ar, vamos juntos nesse papo navegar.